Antes de começar as leituras, eu quero dizer para vocês que para o mês de janeiro, para o nosso primeiro mês do ano, na leitura de janeiro, vai ter um diferencial. Eu vou sortear para vocês quais arquétipos estarão presentes no ano de 2021 para cada signo. Arquétipos são símbolos que nos acompanham, são 12 arquétipos, eles nos acompanham ao longo da vida, mas sempre no momento atual tem algum que se sobressai, né? Que sobressai-se aos outros. Então, na leitura de janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos que vão te guiar no ano de 2021, tá bom? Agora chego de conversa, vamos lá para a leitura que já tem que ter começado. Valeu? Oi, Aquário! Tudo joinha aí? Olha só, agora é a vez de vocês, tá? Vamos lá. Quero ver o que temos para os aquarianos em dezembro de 2020. Demorou, mas chegou, né? Às vezes eu acho que ele passou rápido, às vezes eu acho que ele passou devagar, eu já tô até confusa, eu não sei mais a velocidade do meu ano. Mas eu tô feliz que chegou. Natal é tão bom, né? Reunião, presente, praia. Pra gente aqui do Brasil e do Sul principalmente, que é uma região tão fria, quando chega verão, nossa, é uma felicidade. Vamos lá então, aquarianos. 2 cartinhas do baralho mitológico para falar com o aquário no mês de dezembro de 2020. Essa toalhinha tá insistindo em se desarrumar. Vamos pegar 2 agora do baralho mitológico para clarificar. Signo de Aquário, dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Estamos falando de coisa boa. Será o 13º? Olha lá, gurizada. O primeiro que surgiu para nós foi o Hefesto, tá? Quem é o Hefesto? Olha lá. E o segundo? O Hércules. Quem é o Hefesto? O Hefesto é um cara que ele teve uma infância muito judiada. Ele foi abandonado pela mãe, na verdade ele foi jogado de um penhasco pela mãe, que era a deusa Hera, porque ele nascera muito feio. Imagine que uma mãe que ganha uma criança porque é feia, ela bota a criança fora. Sem lógica, né? Então, mas como se tratava de uma vingança que a Hera queria fazer com o marido Júpiter, ela se autofecundou para ganhar uma criança, para inventar para ele que o tinha traído. E aí a criança nasceu. Só que quando a criança nasceu, ela era muito feinha. Então ela pensou, se eu contar pro marido que eu traí ele, nasceu essa criança, ele vai pensar que eu dormi com quem? Que eu me deitei com quem? Com Satanás. Então ela preferiu esconder aquela criança, botar a criança fora para que o marido não soubesse de nada. E assim foi, ela jogou a criança do penhasco. Só que ela esqueceu que ele também era um deus. Então ele caiu do penhasco e quebrou a perninha, mas ele não morreu. E foi recolhido por um casal que passava na hora e levado para morar numa outra terra. Esse menino cresceu e ele passou a ser trabalhador. Ele é o único deus que trabalha no Olimpo. Ele é ferreiro. Na verdade, ele transforma metais em armas através do fogo, né? Ele é um cara que ele forja metais. Ele trabalha dentro de uma caverna e no fundo de uma caverna, de uma montanha, e se diz que quando ele está muito furioso, é uma montanha, e diz que quando ele está muito furioso, ele joga fogo para fora da montanha. O nome dele é Hefestos ou Vulcano. Vulcano, fogo para fora da montanha, vulcão. E aí ele cresceu, só que quando ele está adulto, ele resolve se vingar da mãe que fez isso com ele. Então ele manda um presente de grego para essa mãe. E essa história eu vou contar depois para vocês no canal. Aliás, acho que ela já entra semana, em seguida ela já vai entrar, porque eu já gravei ela. E aí ele se vinga da mãe. A mãe fica desesperada com a descoberta do caso, então ela oferece a ele a mão da deusa mais bonita do mundo em casamento, que é a Afrodite, conhecida também como Vênus, a deusa da beleza e da fertilidade. O que a gente tem aqui então, Aquário? A gente tem uma situação que nasceu feia, aparentemente era ruim, mas que se fortaleceu por conta da própria fraqueza.
Parece contraditório o que eu disse, mas eu vou repetir. A gente tem aqui uma situação que a princípio era ruim, era feia, mas que com o passar do tempo ela foi se fortalecendo através da própria fraqueza. Sabe aquilo assim, ó, todo mundo diz que eu não consigo, todo mundo diz que eu não posso, pois agora eu vou mostrar que eu posso. E aí eu me fortaleço e vou lá e realmente eu posso. A gente está falando de desafio, tá? Aqui a gente tem um desafio, onde não acreditaram em ti, onde não confiaram em ti, tu foi lá e mostrou, eu posso. E eu sou, né? Não interessa o que eu passei, não interessa os recursos que eu não tenho, mas eu vou e vou fazer. E fez. E aí a ele foi dada a mão da Afrodite, a deusa mais bela do Olimpo. Só que como a Afrodite era de... como é que eu vou falar? Ela era de índole questionável, ela acabou tendo vários amantes. E isso machucou muito o Hefestos quando ele descobriu. Mas ainda assim, quando ele descobriu, ele teve a frieza de armar, de fazer uma armadilha e prendeu a esposa e o amante, que no caso era meio irmão dele, numa rede de ouro e expôs os dois a todo o Olimpo. Foi um escândalo. Então, assim, ele foi enganado? Foi. Ele foi rebaixado? Foi. Mas ele deu a volta por cima e com hombridade, com sabedoria, porque ele teve sangue frio. Ele se fez que estava tudo bem para poder armar aquilo ali, para poder expor o casal ao resto do Olimpo. Então, a gente está falando aqui de um aquariano que ele é sangue frio, que ele é aquele que ele, mesmo estando sendo apunhalado, ele sorri. Ele sorri. Porque aquela mesma dor que está fazendo ele sorrir, vai fazer com que ele vença logo ali na frente. É uma dor reformadora. Tá bom? Olha só. Junto com ele a gente tem um cara fraquinho, né? Um cara bem simples e insignificante, que é o Hércules. Bom, se tem uma figura que todo mundo, se tem um mito que é conhecido em todo mundo, esse mito é o mito de Hércules, né? O Hércules, gurizada, ele é um semideus. Ele é filho de Zeus, que é o senhor do Olimpo, com a Alquimena, que é uma mortal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um cara a quem foi dado o dom da força e da inteligência. Só que, assim, a madrasta dele perseguiu demais essa criatura aqui, demais, a mulher de Júpiter. Perseguiu ele e os outros todos os filhos bastardos que o marido teve. E aí, com o passar do tempo, Hércules foi obrigado a cumprir 12 tarefas. Só que 12 tarefas que só um deus para cumprir. E ele era só um semideus, ele era mortal, ele tinha metade mortal da mãe dele. Mas com a ajuda de Júpiter, ele foi lá e conseguiu efetuar os 12 trabalhos. Então, continuando aqui a força do aquariano, a resistência do aquariano, a gente tem um aquariano que nesse mês de dezembro está imbuído de toda a força divina que ele pode ter. Detalhe, ele tem força, mas ele vai passar vários perrengues. Não é um. O Hércules era 12. E vocês quantos? Não sei. Mas um não é. São muitos perrengues e de cunho hard. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um aquariano que vai passar por desafios sobre-humanos. Mas ele é Hércules, né? Então, ele vai passar um pouquinho de trabalho, mas ele vai dar conta. Ele chega no final, né? Ele tem a inteligência, a astúcia do Vulcano, do Hefestos, e tem a força do Hércules, então, mas não pensa que vai ser fácil. Em momento algum eu estou falando isso. Não, ao contrário, vai ser bem difícil. Te prepara para um dezembro bem conturbado, ou daqui para frente, ou daqui para trás. O tarô, ele tem essa oscilação, porque ele é energia fluida, né, gurizada? Então, quando a gente lê as cartas, podem ser coisas que aconteceram, que estão acontecendo ou que irão acontecer. Vocês têm que se localizar dentro da leitura, tá bom? Essas duas cartas vieram clarificadas pelo 4... Deixa eu botar aqui, ó. Pelo 4 de ouros. 4 de ouros. Essa carta aqui, ela nos fala de apego, tá? Normalmente, trata-se, quando o assunto é ouro, a gente está falando de bens materiais. Essa carta, ela nos fala do apego. Daquela coisa que tu não quer te desfazer. Daquela coisa que tu acha que é tua e que tu não tem que largar. Daquela coisa que tu acha que, porque está sob o teu domínio, é uma coisa que te faz feliz, mas que se tu olhar bem, de repente, nem é tudo isso, né? Às vezes, se tu parar para olhar, tu vai ver que se tu te desfizesse do que tu tá apegado, seria até melhor. Tu ficaria livre.
Sabe quando a gente larga um fardo assim, que a gente carregou por um tempão? Olha como a gente se sente bem. Tá bem, a gente não tem mais mochila, não tem roupa, não tem mais nada, mas pelo menos eu tô leve. Eu larguei a mochila. Então essas coisas a gente precisa se perguntar às vezes até que ponto vale a pena carregar a mochila, né? E a última carta que nos mostra é o ápice, né? 10 de ouros, é a carta máxima em prosperidade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um dezembro de batalhas pesadíssimas, tá? Mas que provavelmente com algum tipo de desapego, tu acaba conquistando a prosperidade absoluta. Tu vai largar 4 moedas de ouro, mas tu vai receber 10. Não vale a pena mais? Eu entrego 40 e recebo 4.000? O que vocês acham? Acho que vale a pena, né? É uma troca. É que o ser humano ele tem o mau hábito, umas pessoas mais que as outras, né? O ser humano ele tem o mau hábito de se apegar às coisas. E quando o assunto é finanças, aí é mais ainda. Mas essa leitura ela tá dizendo o quê? Ela tá te chamando para quê? Exatamente para que tu desapegue. A ideia, o conselho, me parece que é bem esse, tá bom? Desapega que o que é teu tá guardado, como diz aqui no sul. Vamos olhar agora o desafio do aquariano. Essas cartas aqui, elas são os 12 trabalhos de Hércules, que elas nos falam dos trabalhos que Hércules passou para poder alcançar a imortalidade. E aí ela vai falar do teu desafio, como que tu tá te portando no teu desafio, ou como tu vai te portar, e como é que tu vai vencer esse desafio, tá? Então, do que a gente tá falando? Aquário de 2020. Teu desafio foi a corça de Serineia. Essa corça ela é uma viadinha, é um bichinho, um alce, que ela habita a floresta. Só que essa aqui em específico, ela tem uma característica que ela tem os chifres de ouro e as patinhas de bronze. Ela é uma corça que ela é extremamente valiosa para a deusa Artemis, que é a deusa da floresta. Então, assim, a deusa Artemis protege ela em tempo integral. Ela é intocável, né? Essa corcinha, além de tudo, ela é muito rápida. A gente sabe que veado é um bicho que corre muito, é muito veloz. E essa aqui é da família. Então, assim, para tu capturar um bichinho desse aqui, haja perna, né? Não é para qualquer um. E o Hércules tinha que capturar esse bichinho aqui. O que ele fez? Ele chegou para Artemis, que no caso vem a ser tia dele, e disse assim: Artemis, conhecida também como Diana, eu queria muito que tu me emprestasse a Serineia, a corcinha, porque eu preciso entregar para os 2 trabalhos. Ela disse: não, jamais eu vou te prestar, esse bichinho é meu bichinho de estimação, tá louco? Claro que não. Aí ele disse: não, mas né, pelo amor de Deus, eu preciso, blá, 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 pelo amor de Zeus, eu preciso, blá, blá. Ela disse: tá, tudo bem, então eu vou fazer assim, eu vou deixar tu levá-la, só que assim, tu não vai matar. Tá? Como que tu vai capturar ela, eu não sei, porque ela é veloz demais, quase eu, que sou uma exímia arqueira, quase nem enxergo ela. Mas, se tu conseguir capturar, tu leva. E leva, apresenta e me traz de volta. Então, de que desafio a gente está falando aqui, Aquário? A gente está falando de um desafio que ele tu tem muito pouco tempo para resolver. Ele é muito rápido, ele é muito veloz. É aquele desafio que quando tu percebe que tu tá no desafio, ele já foi. Aí tu tem que esperar a próxima passada dele para tu poder tomar uma atitude. O que o Hércules fez? Olha só, ele ficou mais de um ano analisando a rotina dessa corça. Por onde ela ia, onde é que ela passava, o que ela fazia, porque assim, cada vez que ela passava por ele, pulava para ver se segurava ela e a bichinha, zum, era um fogo, um rastro, né, um avião. Ele era só um homem, ele era forte, mas a velocidade dela, ele não tinha. Então ele teve que estudar. E aí ele descobriu, depois de muito observar, tu vai ter que observar muito o teu desafio, tá? Não é uma coisa assim, tu diz, depois eu resolvo. Não, tu vai ter que te debruçar e ficar estudando o teu desafio. Depois que ele começou a estudá-la, ele viu que ela tomava água todos os dias em tal horário no riacho. E aí ele disse, agora que eu vou pegar ela, porque quando ela baixar a cabeça para tomar água, aí eu consigo pegá-la. E assim ele fez, um determinado... Porque o que a gente tem aqui, gurizada? O desafio da vida da gente, por maior que ele seja, em algum momento ele tem uma constância.
E é nesse momento de fraqueza que a gente pega ele. Porque o nome já diz, desafio é uma coisa que te desafia. Então não é uma coisa simples, às vezes. Então assim, todo ele tem uma constância. E aí é nesse momento da fraqueza do teu desafio que tu consegue capturá-lo. Consegue entender o que eu digo? Ele ficou observando e aí um dia ela chegou para tomar água de tardezinha, ele mirou escondidinho atrás da árvore, porque qualquer barulhinho ela saía correndo. Ele mirou a flecha e pá! Deu na canelinha dela, na perninha. E aí ela caiu. E aí ele foi lá, pegou ela nos braços, machucadinha, pegou nos braços e levou para entregar para os 2 trabalhos. Depois trouxe de volta como combinado. Esse teu desafio fala do quê, Aquário? Ó, tu não vai terminar com ele. Tu vai só machucá-lo. Para ele ver que tu pode com ele. Não é uma coisa assim que tu vai... Nunca mais tu vai ver o teu desafio, nunca mais tu vai conviver com o teu desafio, nunca mais tu vai passar pelo teu desafio. Não, não é isso. O teu desafio, tu vai ter um momento de controle sobre ele. Um momento de controle. Depois que tu estudar muito, antes disso também não. Tá? Então presta atenção e na hora que tiver que atacar, vai lá e dá o teu recado. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de namoro, de amor, com os anjos do romance. Vamos ver o que os anjos do romance têm para dizer para vocês do signo de Aquário em dezembro de 2020. Ai, será que o Papai Noel vai trazer novidade aí, hein, gurizada? Vamos ver? Todo mundo na esperança, né? Quem não tem alguém tá procurando, né? Ou não? Talvez não, né? Essa pandemia deixou a gente tão acostumado com a solitude que até tem pessoas que até nem querem mais se relacionar, tão felizes consigo, né? Vamos ver então, anjos do romance. Se você realmente consegue olhar para o passado, cuide das suas experiências presentes, esquecendo e aprendendo. O que a gente tem aqui? Olha essa gravurinha aqui. São figuras do passado minando a nossa cabeça. O que a gente tem aqui, gurizada, então, ó? Deixa o passado para trás. O que te fez mal, não deixa o passado, porque o passado é uma coisa assim que... Vou falar uma frase que parece contraditória, ainda mais para mim, que sou professora de português, mas assim, o passado é uma coisa sempre presente. Né? Não tem como a gente deletar o passado da nossa vida, é impossível. Mas tem como a gente conviver com o que não foi ou com o que poderia ter sido. Isso sim, isso a gente consegue. Porque quando tu deixa sombras do passado atordoarem a tua cabeça, isso é um pepino para tu resolver, né? É difícil não fazer, é difícil deixar para trás, é difícil, mas a gente precisa pelo menos tentar, né? Tentar substituir, tentar lembrar outras coisas, tentar sobrepor informações. O que não dá é para ficar com aquela ideia, não, isso não dá. Isso é ruína na certa. Então, deixa pra lá e aprende com o que tu viveu. Essa é a lição da carta, tá? Foi bom, aprendi. Foi ruim, mas aprendi também. E era isso. E bola pra frente, porque é pra frente que se anda. Falei pra vocês no início da leitura da caixinha do Néctar dos Deuses. Néctar dos Deuses era ambrosia, que os deuses nas grandes recepções, as recepções eram regadas a vinho e eles comiam ambrosia para manter a imortalidade, né? Quando eles queriam dar imortalidade para uma pessoa, para um ser humano qualquer, para um mortal como nós, eles davam ambrosia, que era feita do leite das deusas. Esse néctar aqui então é uma caixinha que tem 50 cards e agora eu vou tirar um conselho do néctar para vocês. O mês passado eu usei os da caixinha, mas era muito pequenininho, não dava conta, foi um sacrifício para ler. Agora eu mandei fazer uma versão um pouco maior e ele já está sendo estudado para ser comercializado, então ele já está em produção. Eu só estou vendo qual o formato que eu vou fazer, qual o tamanho, porque com letrinha pequena é tão ruim, né? Quem já tem mais de 40, a gente não dá conta. Eu não leio para perto, sacrifício, tem que ter o óculos.
Vamos lá então. Aquário de 2020, Conselho do Olimpo. Dezembro de 2020, Conselho do Olimpo. Vamos lá. Eu adoro essa aqui. Ariadne. Ariadne, ela é uma guria que ela era filha do rei Minos e foi ela que ajudou o Teseu, o herói grego, a matar o Minotauro. Ela deu para ele um novelo de lã para que ele conseguisse sair do labirinto. Ele entrou, matou o Minotauro e saiu do labirinto com a ajuda dela. Detalhe, o Minotauro era irmão dela. Ela ajudou a matar o irmão, ajudou o herói grego a matar o irmão, porque o irmão só assolava a terra que eles viviam. Então, a Ariadne diz assim para ti, ó, Aquário, presta atenção. Tens a solução de seu maior problema em suas mãos. Olha só, a solução está nas tuas mãos. Esse fio que precisa ser desenrolado e que está em seu poder, tem a tarefa de salvar muitas vidas. Tenha cuidado nesse processo em desenvolvimento, mas saiba que a vitória é sua. Alegre-se. Olha que carta linda! Nossa, fiquei muito feliz. Vou repetir. Tens a solução do seu maior problema em suas mãos. Esse fio que precisa ser desenrolado, o fio de Ariadne, famoso, e que está em seu poder, tem a tarefa de salvar muitas vidas. Tenha cuidado nesse processo de desenvolvimento, mas saiba que a vitória é sua. Alegre-se. Então, o que está dizendo aqui? A vitória já é tua, porém, cautela. Cautela, olha a corcinha lá, ó. Tem que estudar. Tá bom? Aquarianos, vou me despedindo de vocês, então, aqui deixando um grande beijo, né? Foi um baita de um prazer estar aqui com vocês. Logo, logo a gente se encontra aí para as previsões de janeiro. E queria agradecer ao meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela oportunidade e pedir a Ele que Ele continue nos dando força, coragem e poder. Muito obrigado, Jesus Cristo. E eu me despeço de vocês deixando aquele abraço. Um beijaço da Grace Luz e até a próxima.